Muito bem, meus amigos, no episódio de hoje vamos falar das guerras pós-criação do Estado de Israel, as intifadas e o início do terrorismo moderno. Logo em seguida, a criação do Estado de Israel, os exércitos da Síria, Transjordânia, Líbano, Iraque, Iêmen, Jordânia, Arábia Saudita e Egito, não aceitando a decisão legítima, democrática e diplomática de um processo de pós-guerra na ONU, invadem Israel. As forças israelenses milagrosamente vencem os exércitos árabes. Em fevereiro, Israel e Egito assinam um armistício, seguindo-se depois acordos de cessar-fogo com os outros países. Israel sai dessa primeira guerra com um território bem maior do que lhe destinava o plano de partilha da ONU. Cabe consignar que o ataque a Israel não partiu dos árabes que moravam em Israel, mas sim de países árabes afastados que não tinham qualquer relação com aquelas terras. Israel amplia seu território até 1967. Foi a chamada Guerra Árabe-Israelense. No primeiro plano de divisão dos dois estados, deram quase toda a região sul para os judeus, que era basicamente um deserto, e Jerusalém ficaria como território internacional controlado pela ONU. Mesmo recebendo um deserto e ter ficado sem sua capital histórica, os judeus aceitaram a partilha e os árabes não. A história mostrou que nenhum arranjo de dois estados seria aceito pelos árabes. Sendo assim, qualquer acordo se mostrou sempre impossível. Importante salientar que a própria Síria, Líbano e Jordânia eram países recém-criados após a queda do Império Turco-Otomano. Ou seja, assim como a criação desses países, Israel e Palestina também teriam sido criados nesse processo histórico de pós-guerra. Porém, os árabes não aceitaram a criação de um Estado para os judeus, mesmo que em um território minúsculo, que era basicamente um deserto, sem nenhuma riqueza ou recurso natural relevante, cercado por dezenas de países árabes. Ou seja, estava claro que a questão de parte do mundo árabe é e sempre foi uma questão de antissemitismo, já que não há qualquer fundamento racional para tanto ódio, assim como em todos os capítulos de perseguição aos judeus durante a história. Os árabes simplesmente não queriam a coexistência com os judeus na mesma região, nada tendo a ver com algum tipo de agressão à soberania de qualquer povo, pois vários países foram criados nesse mesmo contexto. Os residentes árabes que não aceitavam o Estado de Israel ou que foram convencidos pelos líderes árabes a não permanecer ali, foram para campos de refugiados na Cisjordânia e na faixa de Gaza. E os árabes que aceitavam o Estado de Israel permaneceram e foram aceitos como cidadãos devidamente legalizados e com plenos direitos, vivendo num país livre, próspero e democrático, como ocorre até os dias de hoje. Cerca de 600 mil árabes palestinos abandonaram suas casas voluntariamente, acreditando na promessa da Liga Árabe que a vitória contra Israel seria concretizada. Mesmo após perderem o conflito que iniciaram, os jordanianos, de forma hipócrita, mantiveram as terras que pertenceriam aos palestinos pela divisão da ONU e durante quase 20 anos não as devolveram. Ou seja, nunca se preocuparam com os árabes que residiam na região. Nos anos 50, governos nacionalistas tomam o poder nos países árabes, como Síria e Iraque, iniciando um movimento chamado pan-arabismo, que tinha como intuito unir o mundo árabe e acabar com Israel. Em 1956, Gamal Abdel Nasser, comandante militar do Egito, fecha o canal de Suez, cobrando imposto para passarem. Inglaterra e França se juntam a Israel e fazem uma ofensiva contra o Egito, que era apoiado pela Síria. Israel toma quase todo o Egito. Era a chamada Guerra de Suez ou Guerra do Sinai. Em 1964, é criada a OLP, Organização para a Libertação da Palestina, se autodeclarando a única organização política e paramilitar representante legítima do povo palestino. Tal instituição foi criada por Nasser e Arafat, que eram egípcios. Ora, o que os egípcios têm a ver com os palestinos, que eram aqueles que residiam na região, sejam eles árabes ou judeus? Cabe consignar que até então não existia nenhuma causa palestina, pois era consenso de que nunca existiu um povo palestino específico. Podemos dizer que palestinos eram todos aqueles que residiam nessas terras, denominada Palestina pelo mandato britânico, sejam eles árabes, cristãos, árabes muçulmanos ou judeus. Ou seja, não faz o menor sentido associar os palestinos somente aos árabes, pois aquela região durante milênios foi ocupada por diversos povos, tendo a presença de judeus de forma ininterrupta. Traduzindo, todos os judeus que residiam na região, tanto na época do controle romano, que denominou a região de Palestina, quanto no mandato britânico, que voltou a denominar a região como Palestina, são palestinos, conforme vocês podem conferir nessas imagens.
Foi somente a partir de 1964 que o mundo árabe começou a vender a narrativa de povo palestino e causa palestina. No dia 5 de junho de 1967, começa a chamada Guerra dos 6 Dias. 12 países árabes planejam atacar Israel. O serviço de inteligência israelense descobre e faz um ataque preventivo. Jerusalém fica finalmente sob controle israelense. O território israelense ficou 6 vezes maior, o que possibilitou acordos de paz com os países árabes para ir devolvendo as terras. Israel descobriu petróleo no Sinai. Ao devolver as terras para o Egito, em nome da paz, deixou o petróleo para eles. Isso mostra muito sobre os dois lados da história. Além de devolver o Sinai para o Egito, devolveu também terras para a Jordânia em troca de paz. Israel não saiu de Jerusalém, pelo que representa aquela cidade que é a capital do povo judeu desde o ano 877 antes da Era Comum, bem como também não devolveu a colina de Golã, pois a Síria não aceitou fazer um acordo de paz com Israel. Israel conquistou tantas terras que chegou a atravessar o Canal de Suez até o Mar Vermelho e fincou bandeira israelense na cidade de Suez, no continente africano. Devolveu as terras em nome da paz, que até hoje perdura com o Egito. Tudo isso só prova que Israel nunca foi expansionista, imperialista ou colonizador, sempre buscando permanecer apenas em sua terra original. No dia 1º de setembro de 1967, foi divulgada na cúpula da Liga Árabe, em Khartoum, capital do Sudão, uma resolução chamada Resolução de Khartoum, com a participação de 8 chefes de estados árabes, sendo eles Egito, Síria, Jordânia, Líbano, Iraque, Argélia, Kuwait e Sudão. Tal resolução pedia, dentre outras coisas, em seu 3º parágrafo, o que ficou conhecido como os 3 nãos, que eram paz com Israel, não, reconhecimento do Estado de Israel, não, e negociações com Israel, não. Ou seja, aí podemos entender que a paz nunca dependeu dos israelenses. Ressentidos com as derrotas em todas as guerras que tentaram empreender contra Israel, ataques terroristas começam a ocorrer, dentre eles o massacre de Munique, nas Olimpíadas de 1972 na Alemanha, quando terroristas do Setembro Negro assassinaram cerca de 11 atletas israelenses. Na esteira desse ressentimento, pelas derrotas, Egito, Síria e Iraque resolvem atacar Israel no dia sagrado de Yom Kippur, em 1973. Aproveitando-se da mobilização reduzida das forças militares israelenses e da desmobilização total do povo judeu, que estava focado nos rituais religiosos dessa data, Israel, com sua primeira-ministra Golda Meir, vence novamente de forma milagrosa, já que o número de militares, tanques, aviões e armas dos árabes eram infinitamente maior na chamada Guerra de Yom Kippur. A partir daí, ao perceberem que seria difícil vencer Israel em guerras regulares, através de forças armadas, os árabes começam a incentivar os civis a se rebelarem e praticar atentados terroristas. Outro fato marcante nos anos 70 foi a Operação Entebbe, de 1976, na qual um avião comercial israelense foi sequestrado e levado à cidade de Entebbe, Uganda, onde o ditador daquele país deu suporte aos sequestradores. As forças israelenses conseguiram resgatar os reféns numa operação incrível e milagrosa, quando morreu o comandante Yonatan Netanyahu, irmão do ex-primeiro-ministro de Israel, Benjamin Netanyahu. Além de atentados terroristas, as lideranças árabes começam a incentivar os civis a se rebelarem para culpar Israel, quando estes reagissem, para que os árabes pudessem vender ao mundo a narrativa de que os israelenses são maus e oprimem civis inocentes. A Guerra do Líbano, também conhecida como Primeira Guerra do Líbano, começou em 6 de junho de 1982, quando as forças de defesa de Israel invadiram o sul do Líbano, oficialmente com o objetivo de fazer cessar os ataques dos palestinos da Organização para a Libertação da Palestina, a OLP, que estava baseada no Líbano. Nesse dia, com o apoio de milícias libanesas, Israel invadiu o Líbano, chegando até a capital do país, Beirute. Após 2 meses de intensos bombardeios israelenses, foi negociada a retirada da OLP da capital libanesa. No ano seguinte, a Organização Palestina deixou o país. A primeira insurgência civil foi chamada de Primeira Intifada, em 1987. Intifada significa revolta, levante, agitação, que nada mais era do que jovens atirando paus e pedras e coquetéis molotovs contra os militares israelenses, assim conhecida também como a Guerra das Pedras, ideia romantizada para vitimizar os árabes, demonstrando a simetria de forças, já que ao reagirem, os israelenses eram taxados de opressores, passando ao mundo a imagem de fragilidade dos árabes contra o poderio militar de Israel. Propaganda vendida até hoje pela máquina de propaganda palestina, que ficou conhecida como Bollywood, com inúmeros registros de civis árabes sendo maquiados com sangue, deitados, simulando estarem mortos, após reações de Israel contra os foguetes lançados pelos árabes contra o território israelense. A chamada Segunda Intifada ocorreu no ano de 2000. Até os dias de hoje, constantes ataques com homens e carros-bombas, facas, mísseis e até o uso de bexigas com bombas presas a objetos e até a brinquedos são usadas pelos terroristas, visando a morte de qualquer civil israelense, até mesmo crianças. No próximo episódio, vamos tratar da questão dos assentamentos judaicos e mostrar o quão falsa é a narrativa que demoniza Israel por tais assentamentos. Não perca!